Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional. Continuando aqui em Lucas capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Jesus é Senhor do sábado. Em um certo dia de sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos onde se plantavam os cereais, seus discípulos começaram a colher as espigas com as mãos e se alimentavam dos grãos. Foi quando alguns dos fariseus inquiriram: Por que fazeis o que não é permitido durante o sábado? Então Jesus o questionou: Nem ao menos tem lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os teus companheiros? Pois ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, alimentou-se do que apenas era para os sacerdotes permitido comer, e os entregou igual modo aos teus amigos. Jesus lhe asseverou: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Que lindo nesta passagem, porque essa passagem aqui vai relatar, né? Outra passagem de Davi, e Jesus ali está assegurando, porque ele chega em um lugar e os discípulos dele estão com fome, né? Eles começam ali a colher, a debulhar, a colher o que está ali, não sei se era cereal, não sei se era milho, né? Mas ele começa a se alimentar daquilo. E ali era um dia de sábado, não podia colher. Não era questão dele estar comendo, mas a questão era a colheita, que não podia colher no dia de sábado, né? E ali chegam os fariseus, chegam, né, outros, e pergunta: por que os teus discípulos estão colhendo? Não sabe que a lei não é permitido, né, colher, porque geralmente no caso era sábado? E Jesus cita uma passagem bíblica para eles, né? Que está aqui em Davi, 1 Samuel 21, 1, 6. O que Davi fez, aliás, né? Que está em 1 Samuel 21, capítulo 1, versículo 6. Que ele chega, Davi e seus companheiros, depois de uma guerra, ele chega em Nob. E ali, chegando neste lugar, eles encontram Ameleque. E Ameleque está no templo, né, do Senhor. E Ameleque ali, sabendo, vendo que eles estão com fome, ele dá o pão que não era para dar. Mas Jesus está dizendo que vale mais. É o alimento ou é meu servo que será alimentado? Então o Senhor nos deu uma lição aqui, né? Deus permitiu que Davi se alimentasse, não só ele, mas também todos que estavam com ele. E nessa época aqui, creio eu que ele estava fugindo, né? De, de Saul, né? Então aqui eles recebem ali um alimento, que é o pão. O pão que era só para os sacerdotes. Eles não poderiam comer desse pão porque foi feito para os sacerdotes. Nessa época aqui, os sacerdotes tinham que comer tudo que o Senhor ordenou. Então, até o alimento deles tinha que ser diferenciado. E já tinha sido apresentado a Deus. Então, pela lei, ninguém poderia tocar. Ninguém poderia comer esses alimentos. Mas Ameleque dá a Davi e seus companheiros. Então, eles se alimentam e nada acontece. Porque Jesus está nos ensinando que tudo foi criado para o homem. Isso nós aprendemos uma lição, né? Muitas vezes queremos fazer o nosso modo, mas não é o nosso modo, entenda. O Senhor permitiu, né? Por isso há leis e elas têm que ser cumpridas. Jesus disse: Eu vim cumprir a lei, não para abolir, mas que ela se cumprisse. Então Jesus está nos dizendo, né? Não ache que é permitido tudo. Calma, né? Jesus ele nos ensina por etapa. Então, a palavra nos ensina: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo eu posso tocar, nem tudo eu posso fazer. Mas o Senhor conhece as nossas necessidades e Ele nos dá, Ele faz conforme a nossa necessidade, né? O Senhor nos deu a terra por herança e tudo o que há nela, né?
mas tomando cuidado com tudo. Assim como o Senhor deu ali a Eva, né? Todas as árvores e falou para ela só de duas que ela não poderia comer. Que era a árvore do conhecimento e a árvore do conhecimento que era do bem e do mal, e a árvore que ela comesse, ela nunca mais morreria. Então, dessas duas, ela não poderia tocar, né? E a serpente engana e ela acaba comendo. Então, vamos tomar cuidado, né? O Senhor nos dá uma lição aqui. Jesus, ele está ensinando ali para aqueles homens que o sábado foi feito para os homens. E se eles estavam com fome naquele momento, poderia sim colher e comer, né? Não há mal nisso. O mal muitas vezes está no nosso coração. O mal muitas vezes está na nossa forma de agir. Se nós agimos com os nossos impulsos e não conforme a palavra que o Senhor tem nos ordenado, né? Por isso, devemos conhecer. Porque a palavra nos ensina, né? Erreis por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então o Espírito Santo está para nos convencer e nos ensinar a palavra do Senhor, a verdade de Cristo. Não a minha verdade, não a sua verdade, porque cada um de nós temos uma verdade. Mas nós somos governados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós temos um juiz e um advogado a nosso favor. O juiz que nos defende e o advogado que nos acusa. Então, que nos condena, né? Aliás, o advogado que nos defende e o juiz que vai nos condenar. Então, cabe a nós escolher o nosso próprio caminho, né? O que nós estamos, para onde estamos sendo conduzidos. Jesus é Senhor do sábado. Jesus estava ensinando o quê? Não só para aqueles homens, mas também para os discípulos, para que eles entendessem que as leis é para ser cumprida. Só que há momentos que o Senhor fala, isto foi criado para o homem. Então, é para se cumprir, sim. Mas o que é mais importante? A obediência do que o sacrifício. Obedecer a Deus sobre todas as coisas é mais importante do que você fazer sacrifícios, muitos sacrifícios, e não ser obediente. Conhecereis a verdade vos libertará. É sobre isso, né? Sobre conhecer e continuar em conhecimento com a palavra de Cristo. Porque só Ele é a verdade, só Ele é o caminho e só Ele é a vida. Ele nos dá esse entendimento, né? Então temos que buscar cada dia mais na palavra de Cristo orientação. E o Espírito Santo, assim, vai nos abrir o nosso entendimento para que possamos entender o que é necessário. Amém? Com esta palavra hoje maravilhosa, né? Jesus é Senhor do sábado. Porque até do sábado o Senhor é Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias, o nosso Deus é Senhor de todos os dias. O nosso Jesus é Senhor de todos os dias. Cabe a nós conhecer e obedecer os teus mandamentos. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.